Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao pessoal da Objective pela participação na nossa semana de tecnologia, de engenharia. A gente fica muito contente com a participação de vocês. É uma honra para a gente recebê-los aqui. Espero que vocês gostem de estar aqui conosco. Sei que os alunos também vão gostar. E vocês fiquem à vontade, não vou fazer a apresentação de vocês, eu quero deixar para vocês se apresentarem e conduzirem a palestra, desculpe, da melhor forma. Tá bom? Eu vou ficar por aqui, qualquer coisa pode me chamar, vou desligar a câmera e o meu áudio aqui para não atrapalhar vocês. Tá bom? Fiquem à vontade e conduzam da maneira que vocês acharem melhor aí. Tá bom? Obrigado, viu, gente? Obrigada, Fabiano. Bom, Fê, antes de você se apresentar, eu vou aproveitar esse momento para apresentar o Objective rapidinho. Depois eu vou deixar o link ali para vocês estarem conhecendo um pouco mais, acessando o LinkedIn também. Objective, então, ela nasceu aí através de amigos desenvolvedores, né, que se conheceram lá na faculdade. Hoje desenvolvemos aí um produto, né, que é o NG, que é um CRM Billing, então, tanto para módulos fiscais e financeiros também. Realmente voltado para empresas de telecom. Nós temos o software sob demanda, que são os nossos projetos, então, né, com escopos aí diferentes, e nós temos a parte da consultoria ágil, né, realmente levando aí a transformação digital, o mindset ágil, né, hoje estamos aí em torno de 500, 600 colaboradores aproximadamente, com escritórios espalhados aí por Maringá, São Paulo, Curitiba e Chicago, nos Estados Unidos. Bom, esse é um breve resumão aí, né, sobre o que é Objective. O Fê vai falar também um pouco melhor, se apresentar, a Van, eu e ela somos do time de gente de gestão, então vamos acompanhar esse bate-papo de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, acho que é legal já mandando ali no chat, né, Fê, e depois a gente abre aí para as dúvidas, beleza? Obrigada, gente. Legal. Boa noite, pessoal. Como a Nath falou, eu faço parte do time de gente de gestão, já apresentada, né? Vou me colocar à disposição depois no LinkedIn, se vocês quiserem chamar para tirar alguma dúvida, alguma questão da empresa, da parte de recrutamento, tá legal? E boa noite, boa apresentação. Beleza, vamos lá então, galera. Boa noite aí, deixa eu compartilhar aqui. Então, vamos lá. A ideia hoje é a gente falar um pouco aí sobre boas práticas no desenvolvimento de software, né? Só me apresentar um pouquinho então. Meu nome é Felipe Giacomozzi. Eu trabalho como Tech Lead aqui na Objective. Eu estou aqui na Objective um pouco mais de 3 anos, né? Não sou um dinossauro de Objective, que nem o Takeuchi que estava aí antes, que está mais de 10 anos. Eu trabalho aí na área de TI há uns 20 anos, eu trabalhava antes na área de infra, hardware, trabalhei uns 10 anos nessa área, e aí depois fui para a área de software, então estou na área de desenvolvimento há uns 10 anos, e sou formado em engenharia da computação. Então, vamos lá, eu vou começar a apresentação falando um pouquinho de teoria ali, só para a gente alinhar, todo mundo saber bem o que é boas práticas, mas o foco vai ser mais mostrar código. E aí, se vocês tiverem dúvida, quiserem comentar, podem ir levantando a mão aqui no Meet, podem, quem não tiver com o microfone bom aí também quiser escrever aqui no chat, aí eu vou lendo a pergunta também, a gente vai discutindo. Então podem ir falando aí, e no final também vai ter dúvida, mas podem falar no meio da apresentação aí, não precisa esperar. Beleza? Então, vamos lá. Então, o que é, né? Boa prática, então, desenvolvimento de software. Então, é solução, ações e processos que já são testados, consolidados, conhecidos aí no mercado, que ajudam a gente a evitar os erros mais comuns e que geralmente são os que causam mais impactos aí no desenvolvimento do software. E por que a gente utiliza isso, né? Então, vários motivos. Eu acho que um dos melhores deles aí tá aprender com os erros dos outros, né? Então, isso é de graça, né? A gente não precisa sofrer essa dor aí. Não reinventa a roda, que isso é coisa que desenvolvedor adora fazer, né? Fazer as coisas do zero.
mas a boa prática ajuda a gente a tirar esse hábito. Desenvolvimento de software em equipe, então é algo completamente diferente quando faz sozinho. Então, às vezes, está desenvolvendo sozinho, ele pode fazer de qualquer jeito. Depois, geralmente é coisa pequena, então tu não sofre esse impacto quando diferente de quando é um grupo grande, né? Quanto maior a equipe, se nota que mais boas práticas têm que ser implementadas, né? E colocando mais boas práticas, tu vai ter mais qualidade, geralmente traz melhor performance, facilidade, então, na manutenção, até porque essa antecipação de resolução de problemas, né? Então, quanto menos problema tu coloca no teu sistema, naturalmente tu vai ter menos manutenção. Então, já começando a entrar em áreas mais técnicas, né? Falando aí sobre comentários e regions, né? Mais focado aí em .NET. Então, comentários, uma área um pouco polêmica aí. Então, para que não servem? Então, comentário não é para explicar, documentar o que o código faz. Ele não é um histórico de modificação de código. Às vezes a gente vai mexer em código legado, só aparece aqueles documentos de Word que tem aquela tabelinha em cima que tem o nome da pessoa, a data e o que ela modificou, sabe? O pessoal às vezes faz isso em comentário. Não é para isso que existe Git, existe coisa para fazer histórico de modificação. E uma coisa também que o pessoal costuma utilizar é para deixar um lembrete de modificação de código, de qual bug é a modificação, né? Aí aqui eu até deixei eu deixo um porém aqui, né? Porque assim, se vocês no trabalho utilizam um sistema de ticket, um Gira, um Trello, um Azure DevOps, aí eu não vejo necessidade do comentário, porque a própria branch que vocês estiverem utilizando, né, como o exemplo que eu deixei ali, um bug fix, issue 123, isso já é a documentação de referência para esse bug, né? Então, o próximo desenvolvedor que chegar naquela linha de código vai ter lá a referência perfeita para o bug e vai ter muito mais informação que qualquer comentário que tu deixar. Aí, caso vocês não utilizem nenhum tipo de sistema de ticket, aí o comentário é uma boa opção mesmo para deixar a resolução ali do bug, né? E aí, quando de fato utilizar isso, né? To-dos, até a maioria das IDEs hoje já detectam, né? Se tu faz um // to-do ali, o code tem add-ons que tu coloca para fazer isso, o Visual Studio até nativamente já faz. Então, tá fazendo desenvolvimento ali, ficou algo para trás, não vai dar tempo agora, comenta ali um to-do, comentário é muito bom para isso. E também referência, né? A gente gosta de usar bastante de usar aí um Stack Overflow, ou até na própria documentação ali da Microsoft, e pega às vezes uma solução pronta, ou quase toda a solução pronta. Então, tu colocar a referência de onde veio aquele código, comentário também é excelente para esse tipo de coisa. Aí não sei, galera, se eu estiver indo muito rápido aí, me avisem que eu falo meio rápido mesmo. Então, os regions aí, a boa prática deles é não utilizar. E aí, um jeito de não utilizar, eu até trouxe um exemplo aqui. A gente tem o region, por exemplo, né, Validate Customer and Subscription. E aí, tem o código aqui dentro. O jeito mais simples de remover qualquer region é simplesmente transformar isso num método. Pronto. Faz basicamente a mesma coisa, só que tu não esconde o código através do IDE, tu deixa o teu código muito mais organizado e ainda tu traz a possibilidade desse código ser reutilizado no futuro, né? Então, não tem vantagem nenhuma hoje em dia em utilizar regions. Até se vocês forem olhar, por exemplo, no codebase do .NET Core, eles já extinguiram já. Nomes, que é uma das partes mais difíceis aí da programação, né? Então, métodos e variáveis. Eu sei, né, a gente às vezes está
desenvolvendo ali, está na empolgação, a gente só sai fazendo, não presta muita atenção, não quer parar para pensar em nome, e às vezes sai esse tipo de coisa, a pessoa que vai ler, até tu mesmo, daqui 2 semanas, quando for ler esse código, vai ter que pensar no que está sendo feito ali. Então é uma excelente prática, né? Não tem problema tu desenvolver a primeira vez assim, mas sempre parar e dar uma refatorada, né? Então, o nome do método tem que dizer o que está sendo feito ali, os parâmetros de entrada, então aqui, né? Tem que dizer o que está entrando aqui, a variável de retorno, né? Dizer o que está retornando, os numbers aqui, né? Não usar só x dentro dos fors, tudo mais. Então, isso já ajuda bastante. Nomes em teste. Então, nem vou dizer que teste é uma boa prática, eu espero que todos façam, isso acho que está subentendido, né? Mas vamos lá. Teste single, por exemplo, isso é um nome bem comum, que eu vejo muita gente usar e é um nome que não diz nada. Então, aqui, teste single, não está me dizendo nada sobre esse teste, né? Então, existem já boas práticas, assim, para nome de teste, né? Eu trouxe uma delas aqui, que é, por exemplo, tu coloca no começo o nome do método que tu está testando, depois o cenário desse teste, e aí aqui esse cenário pode ser até algo que veio de alguma documentação, então, sei lá, se um QA escreveu isso, se algum próprio dev escreveu esse cenário antes, e o retorno esperado. Então, quando tu tiver lá no Visual Studio, por exemplo, e tu vê aquela lista de testes, vai ficar muito mais claro para ti quando tu lê isso aqui, né? Add, single number, return same number. É muito mais fácil de entender o que está sendo testado do que teste single. E a gente não pode esquecer, né? Que o teste unitário ele é uma documentação para o teu código, né? Então, o nome de teste unitário é muito importante. Faço simples, né? Que é o KISS, Keep It Simple Stupid. Esse é o FizzBuzz, né? Um probleminha que basicamente precisa, tu está iterando entre 1 e 100. Se o número tu tem que imprimir do número 1 ao 100, só que se o número é divisível por 3, ele tem que imprimir fizz. Se ele é divisível por 5, ele tem que imprimir buzz. E se ele é divisível por 3 e 5, ele tem que imprimir fizzbuzz. Olhando para esse código aqui, com essa explicação que eu dei, vocês provavelmente levariam, sei lá, 15 minutos, meia hora, 1 hora para entender que é isso que está acontecendo nesse código. Assim, ficou um código bonito, né? Só aqui uma listinha, um arrayzinho, e um for aqui com uma linha dentro. Só que é difícil de entender. E aí tu pega o jeito mais simples de resolver um fizzbuzz. Aqui tu batendo o olho, eu nem preciso te falar a regra, né? Tu vai ver aqui um for, tu vai olhar, o mod 3, mod 5 tá printando o fizzbuzz, mod 3 printa o fizz, mod 5 printa o buzz, se não printa o número. Então, às vezes, o simples, aqui eu nem vou falar que tem várias más práticas aqui, né? Usar else e tudo mais, a gente vai entrar mais nos detalhes, mas aqui é só para trazer esse exemplo de que, às vezes, fazer algo super complicado não é o melhor caminho, né? Porque se a gente for pensar, quanto mais complexo, geralmente é mais formas de dar errado, além de que mais complexo é mais difícil de explicar e de entender, e lembrando que raros vão ser os casos em que tu vai estar trabalhando sozinho, geralmente na tua vida profissional tu vai estar trabalhando em equipe, e também, quanto mais complexo, geralmente o código fica menos flexível, né? Pensando num caso desse. Pensando que fosse, sei lá, um código real, né? De algum problema real aí de cliente, e amanhã viesse uma necessidade de que tivesse que, se fosse divisível por 7, tivesse que imprimir uma nova palavra, provavelmente aqui qualquer dev que pegasse isso aqui conseguiria implementar. Nessa solução aqui, provavelmente só quem implementou ou o dev teria que perder um bom tempo até entender toda essa lógica para conseguir fazer esse novo requisito, né? Então, assim, na dúvida, sempre vai para o caminho mais simples.
Aí aqui eu vou falar um pouco sobre Object Calisthenics. São basicamente 9 boas práticas. Elas derivam bastante ali do Solid e elas são bem legais para o dia a dia, assim, quando está programando. Sempre ter elas em mente, né? Elas são bem mais simples que o Solid, são mais fáceis de aplicar também. Por isso que eu acho legal trazer, porque elas são bem mais práticas, né? Então, a primeira dela é muito fácil, um nível de indentação por método, e assim, ela ajuda a gente a evitar aqueles horrores, né? O famoso aqui, o código Hadouken, né? Que todo mundo já deve ter visto isso, e é o terror da galera. Então, um jeito de evitar isso, aqui eu trouxe uma versão menos pior aqui, é bem simples, é só retornar em um if, né? Então, por exemplo, aqui a gente está validando um user password, né? Em vez de tu ficar entrando cada vez mais nesse if, tu se retorna cada if, né? Então, se a senha for nulo, já retorna false, né? Não transforma isso num else e desce um nível do if aqui, né? Porque se for pensar, nessa da esquerda, teu código fica com muitos caminhos possíveis, né? Fica muito mais complexo o teu código quando tu tem todo esse monte de if else aqui, né? Aqui tu tem um código muito mais simples, ele fica muito mais fácil de ler e entender. Então, um nível de indentação te ajuda muito nisso. Aí aqui um outro exemplo também que é uma boa prática é sempre quando vocês estiverem fazendo um loop, é muito bom também colocar o que está dentro do loop dentro de um método. Porque geralmente não, né? Mas muitas vezes dentro desse loop pode ter algum if, e aí às vezes dentro do próprio loop pode ter um outro loop, e aí facilmente vocês vão acabar entrando num Hadouken daqueles, né? Então, um jeito fácil de escapar disso é ir colocando métodos dentro dos for eachs, aí, por exemplo, nesse for aqui talvez daria para colocar mais um... Vocês estão vendo meu cursor aí do mouse, né? Estão vendo? Não? Não, Eita, eu não, tô Fê, só tá apontando as coisas. aparecendo as imagens. Como é que eu faço, será, para aparecer meu cursor? Deixa eu botar aqui. Será que se eu der um Ctrl clique? Não. Não, vai sem o cursor. Mas enfim. Vou tentar não apontar com o meu mouse aqui, já que ninguém tá vendo. Quando eu seguro o Ctrl, ó, vê se tá aparecendo. Agora tá aparecendo? O mouse, sim. Ah, quando seguro o Ctrl. Então, beleza. Boa. Então, dentro desse if aqui, por exemplo, né, daria também para transformar em um outro método. Beleza? Outra regra, regra não, né? Outra boa prática aí do Calisthenics, então, não usar o else. Aí aqui é aquele mesmo exemplo, né? Eu acho que fica bem claro aqui quão ruim o else pode deixar o teu código. Então, é da mesma linha da indentação ali. Ele acaba deixando o teu código muito mais complexo, né? Ele deixa o teu código com muitos caminhos. Então, a melhor prática é sempre if e retorna. If e retorna. Nunca fica fazendo else, porque tu acaba criando esses caminhos, e para quem está lendo o código, é como se tu estivesse lendo uma história e quebra a história no meio, e aí tu vai para uma outra história, sabe? Tu não consegue ter uma leitura contínua. Encapsule tipos primitivos. Então isso é bem comum tu ver, por exemplo, aqui, né, uma paginação. Então tu está recebendo ali uma string de query e 2 ints. Quem está consumindo isso, pode existir confusão, por exemplo, trocar o page por items por page, né? Como os dois são ints, talvez o meu page era 2 e ali eu mandei 20, que é o items por page,
né, e mandei aqui no items per page o 2, né, porque os dois são ints, o sistema vai aceitar, o sistema não sabe, né, não vai entender que qual que é o items, qual que é o items per page, né. Então, a boa prática aqui seria transformar isso num objeto, numa classe, um struct aqui, porque daí não tem como a pessoa que estiver consumindo o meu método aqui, a minha classe, errar isso, né? Porque vai ter, isso aqui vira um objeto, então eu sou obrigado a instanciar isso aqui, e aí eu informo exatamente quem é o page e quem é o items por page, né? Então, a boa prática aqui pode seguir é sempre assim, se tiver dois do mesmo tipo, então aqui no caso, dois ints, duas strings, já transforma numa classe, ou se tiver mais que 3, porque daí também mais que 3 começa a ficar muito confuso, muito ruim de usar e de ler. Então já cria esse request. Classes para coleções. Esse aqui é muito interessante também de usar, porque ele traz muita possibilidade de reuso dentro do código, né? Então aqui a ideia é bem simples, eu tenho uma coleção de produtos, né? Uma lista de products, e pensa ali que no meu serviço eu pego os produtos paginados e eu dou um where com a descrição na query, a descrição aqui, né, na query que o usuário me enviou. Código bem simples, bem possível de tu encontrar algo assim, né? Aí o que essa boa prática fala é para, ao invés de tu usar diretamente essa lista de produtos aqui, o teu product service, na verdade, te retornar esse product collection. Porque o product collection vai ter privadamente ali a lista de produto e ele vai implementar o filtro de descrição. Então, tu não deixa mais outras classes fazerem o query da descrição. Então, isso está muito ligado com o S lá do Solid, né, o Single Responsibility, porque se tu for pensar nessa minha classe aqui, Get Products Paginated, beleza, ela está indo lá, está pegando o produto, mas filtrar a descrição por uma query, isso não é mais uma responsabilidade de pegar produto paginado, né? Aqui eu estou filtrando uma lista de produtos. E com essa abordagem aqui eu consigo aumentar essa separação, né? E também a questão da reusabilidade é porque provavelmente vai ter vários lugares no meu sistema em que eu vou filtrar, vou fazer esse where aqui por descrição do meu produto. E se todo lugar utilizar esse product collection, fica muito fácil se um dia, sei lá, mudar esse description, se um dia mudar esse tipo de regra, eu vou mudar em um lugar só e vai afetar todo o meu sistema de uma maneira muito mais fácil, né? Então fica muito mais fácil de dar manutenção no sistema assim. Um ponto por linha é o não fale com estranhos. Essa também é uma lei bem conhecida aí na programação, né? Então, aqui um exemplo em que eu estou pegando uma pessoa filtrando por CEP, né? E eu estou acessando a pessoa, entrando no endereço, e do endereço eu estou acessando o CEP. E aqui é que está o problema. Então, aqui no meu serviço de pessoa, eu estou acessando. Aí aqui é orientação objeto total, né? Aqui o meu serviço de pessoa está acessando endereço que está conhecendo a propriedade CEP. Então, isso aqui está ferindo um pouco a parte de encapsulamento, né? Por que um serviço de pessoa que está vinculado à entidade pessoa conhece CEP da entidade endereço? Então, é por isso que não fale com estranhos, né? Então, por que o pessoa está falando com CEP que é do endereço? Então, é evitar com que classes falem com propriedades de outras classes, né? Por isso que é um ponto por linha.
Ou seja, eu não posso dar ponto endereço, ponto CEP. Eu tenho que parar em um ponto só, porque eu estou na minha classe. Se eu der mais um ponto, quer dizer que eu estou saindo do meu domínio. E aí um jeito simples de resolver isso, né? Dentro da minha classe pessoa, no meu get aqui, eu posso retornar o endereço .cep, por exemplo. Aí no caso aqui eu poderia até deixar privado, né? O correto seria até deixar privado aqui o endereço. E aí o serviço que estivesse usando isso aqui, agora ele usa só o .cep. Então eu não faço mais 2 pontos, né? Eu não firo mais essa boa prática. Isso ajuda muito, né? Porque imagina que aí é a mesma questão da boa prática anterior. Se por algum motivo, em algum momento, o endereço, né, a classe endereço mudar, eu só preciso, e aqui vai ter vários lugares no sistema em que eu vou utilizar a propriedade CEP, eu mudo em um lugar só. Fica muito mais fácil a manutenção, né? Outra questão, não abreviar. Isso é algo que a gente costuma fazer muito no dia a dia, né? Sair automático ali para até quer fazer mais rápido. Então, um clássico aqui é o res, né? Var res ali de resultado. Então, tentar sempre utilizar o nome do contexto, né? Do que de fato vai ser retornado. Então, sum of numbers, products list. Isso ajuda muito para quem está lendo, porque a pessoa que está lendo, porque isso geralmente vai estar ali na primeira linha do bloco de código, então ela já começa a ganhar contexto do que está sendo feito. Essas abreviações também de tipo number, product, count, isso é o tipo de coisa que não vale a pena tu abreviar, porque a pessoa que está lendo ela vai ter que, sabe, parar algum tempinho ali para tentar entender o que está escrito. E não tem mais porquê, né? Antigamente, sei lá, se escovava o bit ali, mas hoje em dia não tem por que fazer esse tipo de abreviação. Outro tipo de abreviação que tem que tomar cuidado são abreviações de regra de negócio, né? Às vezes, alguns tipos de coisas são extremamente claras, às vezes dentro do time, né? Sei lá, tipo, falando talvez RPM, né, por exemplo, mas daí talvez RPM é comum para todo mundo. Mas é o tipo de coisa que talvez tenha que pensar dentro do código se vale a pena abreviar, né? Tipo, rotação por minuto, né? Então, sempre esses códigos de negócio, sempre pensa 2 vezes antes de colocar ele abreviado, porque sempre vai ter um dev novo que às vezes não está tão por dentro do negócio, e isso vai, às vezes, atrapalhar a leitura dele do código por conta de uma abreviação, sabe? E não tem muito ganho, né? E aí aqui é coisas que vale a pena abreviar. Então eu trouxe alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, Product ID, isso a gente vê bastante, né, no dia a dia. E um Product Service aqui com Get Product by ID, Add Product e Update Product. Então, uma boa prática que seria, tipo, Product, pode ter só ID, né? Tu já está no contexto de Product, não precisa repetir o Product ID. Mesma coisa para o Service, né? Se eu estou num Product Service, eu não preciso de um Get Product by ID, né? Eu nunca vou chamar o Get Product by ID no vácuo, né? Eu sempre vou estar dentro de uma instância de um Product Service, então o Get by ID vai vir com o contexto de um Product Service, né? Mesma coisa para o Add e para o Update, né? Então, acho que aqui vale muito a pena, assim, a gente abreviar. Essa é outra boa prática, talvez seja a mais polêmica aqui do Calisthenics, que as classes devem ter menos de 50 linhas e pastas ou namespace, né? Daí vai depender, aqui para .NET seria pasta ou namespace, né? Mas dependendo da linguagem pode ser coisas diferentes. Menos que 10 arquivos. Assim, eu não sigo isso, eu não acho que faz sentido, né? 50 linhas é muito pouco e 10 arquivos no mundo real não é nada, né? Mas aí eu acho que seguindo
o single responsibility, né? Se tu tem certeza que a tua classe ali tá de fato fazendo uma coisa só, eu acho que tu tá seguro que ela tá num tamanho adequado, né? Então tu nunca vai ter ali nenhuma classe passando idealmente ali de 150, 200 linhas, né? A não ser que seja algo muito complexo, alguns casos raros, talvez faça sentido. Mas no geral, eu diria 200 linhas, né? E aí questão de arquivo, aí vai depender da tua arquitetura, né? 10 arquivos, sei lá, microserviço talvez, não sei. Não faz muito sentido para mim essa segunda parte aí. Aí eu até trouxe aqui um exemplo, né, para a questão de tentar manter a entidade pequena, fazer quebra, é parte do desenvolvimento aí do dia a dia, é refactoring, né? Então, pegando um arquivo, pegando um método aqui bem gigante, e aí a gente poderia pensar no passo a passo para tentar diminuir esse método de uma entidade aqui que também é gigante. Então, eu diria que facilmente aqui um primeiro passo seria só jogar tudo que está dentro daqui para baixo, basicamente, e colocar dentro de um builder, né? Então tu pegaria por exemplo, esse aqui seria um método para listar aplicativos, digamos assim, né? Para uma vitrine. Então tu pegaria todos os aplicativos lá publicados e mandaria e chamaria um builder e pronto. É isso que faria esse primeiro cara aqui. E aí é aquela boa prática do clean code, né, que é a regra do escoteiro, né, que então sempre por onde tu passa no código, né, tu vai deixando ele melhor. Então acho que aqui talvez a gente possa considerar que seja um primeiro passo aí. E aí esse build apps poderia deixar ele gigante assim, né? Pensaria que é um primeiro passo. E isso aqui tu já poderia jogar para um segundo arquivo, né? Então tu tiraria já umas 30 linhas ali desse primeiro arquivo maior. E aí, no segundo momento, então, quebrando esse método em pequenas partes, seria um refactory de, por exemplo, aqui, né? Todos aqueles for eachs que tinha, dá para isolar eles em métodos, que é mais ou menos o que a gente já tinha conversado nas outras boas práticas, né? Da indentação, por exemplo. Então, calcular aqui total de estrelinhas lá, né, que são as notinhas que o aplicativo recebe. Isso dá para jogar, pode até talvez ser um arquivo separado. A média de estrelinhas, ó, então já teria 2 métodos para esse arquivo. E aí aqui fazer o build das imagens para esse aplicativo. Fazer o build dos parceiros, né, quem construiu os aplicativos. Então, com isso, já dá para diminuir bastante, e aqui é trabalhando em código legado, né, porque tem muito essa crença que, às vezes, só dá para fazer coisas boas, né, só dá para seguir boas práticas do zero, né. Mas, na vida real, raramente vai ser assim, né, geralmente tu vai pegar um código já em produção, código legado, e tu tem que ir melhorando conforme tu vai trabalhando em cima do código. Né? E claro, o primeiro passo do refactoring é ter feito um teste desse método aqui, e aí agora, depois de ter feito todo esse refactoring, tu roda novamente teu teste, e o teu teste tem que continuar passando, aí tu sabe que pelo menos não quebrou nada. Não tenha mais que 2 variáveis de instância. Esse também é uma boa prática e um pouco, talvez não faça tanto sentido para .NET, né? E também vai depender muito da arquitetura que está sendo utilizado no projeto, mas é algo que é muito bom tu ter sempre em mente, né? Uma boa prática que eu geralmente sigo, eu desconsidero, por exemplo, logger e serviços de métrica, então se tu usa
um Sentry ou qualquer outra coisa assim não consideraria isso, né? Mas sempre tem em mente que tu está injetando um monte de coisa pro teu serviço, é um sinal de que ele não, sinal não, né? Com certeza ele não é tão, não está seguindo o S lá do Solid, né? Então aqui é um exemplo bem claro de um que não está fazendo isso, né? Então, é um cara que tem que ser revisto urgentemente, né? E essa aqui é a última regra, então, do Calisthenics, que é o TEL, Donesc, né? O não usar getters and setters. Então, aqui, por exemplo, né, a gente gera uma pessoa e quer o full name dela, a gente mesmo monta, né? Pega o first name e concatena com o last name. Aí essa boa prática diz o seguinte: se tu quer o full name da pessoa, quem tem que te dar isso é a própria classe da pessoa, né? Então, ao invés de ter o getSet aqui dentro, o first name e last name são privados e são obtidos na construção aqui do objeto, e ele provê esse full name num get aqui, né? Então, isso tem muito a ver com até a própria ideia de orientação a objeto, né? De trazer o dado próximo da programação, né? Trazer informação próximo da programação. E é uma boa prática que ajuda muito a evitar problemas, né? Porque tu faz com que a tua entidade, então se tu programou essa person, não importa quem for o desenvolvedor que usar em qualquer outro contexto depois, tu tem a certeza absoluta que quem utilizar o full name vai ter isso aqui. Vai ser o first name concatenado com o last name. Desse modo aqui, o full name é a pessoa que vai montar, tu não tem controle. Então, essa aqui é uma ótima, boa prática para se seguir.